Número 3. A foto do Nessie. Em círculos paranormais, é chamada de foto do cirurgião. Uma foto instantânea do monstro do Lago Ness, tirada em 1934, a foto foi notícia de primeira página ao redor do mundo. Muitos consideraram como prova de que o monstro existia nas profundezas turvas daquele famoso lago escocês. Para alguns, parecia um dinossauro de pescoço longo, talvez um plesiosauro. Afinal, eles pensaram, jacarés e crocodilos eram relíquias da era dos dinossauros. Por que não um dinossauro nadador também? Por décadas, essa única foto capturou a imaginação de milhões. Até 1993, quando as pessoas responsáveis pela foto admitiram que era uma farsa. Mas a farsa não foi criada para enganar um público desavisado. Foi criada como vingança. Nos anos 30, um homem chamado Marmaduke Wetherell era um conhecido caçador de grandes jogos, o Showman, uma espécie de Teddy Roosevelt e parte ponto de Barnum. Na época, os rumores sobre o monstro do Lago Ness eram bem conhecidos nas Ilhas Britânicas. Tanto que o jornal London Daily Mail contratou Wetherell para sair e encontrar a fera. O jornal pagaria bem ao Duque e o tornaria famoso por sua descoberta exclusiva. Wetherell perseguiu Nessie armado. Ele vasculhou as margens do Lago Ness, levou barcos de um lado para o outro na superfície e até mesmo foi caçar nas florestas ao redor. Logo, sua persistência valeu a pena. Ele encontrou as chamadas pegadas de 4 dedos do monstro e trouxe metade delas de volta para o Museu de História Natural de Londres para estudo. Então, ele pediu sua recompensa em dinheiro pelo correio diário. Mas o museu determinou que as impressões de gesso não eram de alguma besta de 20 pés vagando pelas poderosas margens do Lago Ness. Acontece que um residente local na Escócia pegou um pé de hipopótamo mumificado, provavelmente na lama, ao redor do lago, esperando enganar o Duque. Na lama, perto do lago, tentando enganar o Duque. Ele foi enganado, com certeza. O London Daily Mail retirou sua recompensa e humilhou publicamente Wetherell. Então, ele decidiu se vingar do jornal de forma discreta. 4 meses após a humilhação do Duque, o Dr. Robert Kenneth Wilson estava dirigindo ao longo das margens do Lago Ness quando avistou algo na água. Tendo sua câmera consigo naquele momento, o Dr. Kent parou o carro e tirou 3 fotos do objeto na água. Ele se espantou ao ver que se movia pela superfície. Mas Kenneth Wilson não era um homem crédulo. Então, mesmo sendo cético, ele vendeu as fotos para o Daily Mail para a publicação em abril de 1934. Não querendo imitar o Duque, Wilson insistiu que seu nome fosse mantido fora do crédito da foto. Assim, a foto mais famosa do mundo se tornou a foto do cirurgião. Mas imediatamente, os céticos expressaram sua descrença. Quando a identidade de Wilson foi revelada, a imprensa investigou. Perguntaram o que ele fazia quando viu o objeto na água. Ele disse que ia visitar o amigo Maurice Chambers para praticar tiro ao alvo. E sobre o passado dele? Ele era um médico do exército, coronel veterano de guerra e membro do Royal College of Surgeons. Ele havia sido testemunha especialista em casos judiciais e autor e filantropo. Analistas de fotos recorreram aos negativos de Wilson e determinaram que eles não haviam sido modificados ou adulterados. Então, dadas as credenciais impecáveis do médico e o fato de que Wilson viu e tirou fotos de algo que realmente estava na água do Lago Ness, a questão se tornou: o que diabos era isso?
Um pássaro de pescoço longo? Uma lontra? Um pedaço de madeira à deriva? Algum tipo de réptil deslocado? Uma sereia? E é aí que começa o mistério e a fascinação pelo monstro do Lago Ness. A imagem foi parar nos jornais ao redor do mundo. Com a prova fotográfica de que poderia haver uma criatura no lago, Marmaduke Wetherell foi reabilitado. Missão cumprida. Mas como exatamente ela foi realizada? Entrem o filho de Wetherell, Ian Wetherell, e o meio-irmão de Ian, Christian Sperling. O Duque alistou os dois jovens para ajudá-lo na construção de um submarino, modelando um cabeça e pescoço, semelhantes a uma serpente, no topo do submarino, e modelou uma cabeça e pescoço semelhantes a uma serpente no topo do periscópio do sub, com massa de madeira moldável. Então eles submergiram o submarino de 14 polegadas, carregaram uma câmera com filme, tiraram fotos do objeto e então entregaram a câmera para Maurice Chambers, que por sua vez a entregou para seu amigo e companheiro de tiro ao alvo, Robert Kenneth Wilson. O Dr. Ken revelou as fotos e as vendeu para o Daily Mail por 100 libras. Acontece que eles colocaram sua reputação impecável à venda. Pelo preço de cerca de nada disso veio a público até 1993, quando pesquisadores de Ness rastrearam Christian Sperling, que confessou a farsa em seu leito de morte. Recebi apenas uma mensagem dizendo: "Você pode me fazer um monstro", contou Sperling. Sentei-me e fiz, com a ideia de uma serpente marinha. Surpreendentemente, existem alguns hoje que acreditam que a confissão da farsa foi uma farsa em si, e que a foto do cirurgião é real e prova que o monstro do Lago Ness ainda nada em algum lugar nas profundezas escocesas. Número 2. O caso Humo. Você já quis acreditar em algo tão fortemente que simplesmente decidiu que era verdade, independentemente de ser ou não? Essa é a premissa por trás de um fascinante avistamento de objeto voador não identificado na Espanha nos anos 60. Na noite de domingo, 6 de fevereiro de 1966, um grupo de soldados estava treinando em Aulèche quando testemunharam não apenas um objeto voador não identificado, mas um objeto de pouso não identificado. E esses soldados não estavam sozinhos em seu avistamento. Entre as testemunhas corroborantes do pouso do objeto voador não identificado estava Jordan Pina, que avistou o que chamou de disco branco enquanto dirigia para a próxima Madrid. Pena disse que o objeto mudou de cor de branco para amarelo e para laranja, fora de seu carro, para observá-lo pousar, e então dirigiu para fora de seu carro para observá-lo pousar, e então dirigiu em direção a ele em um campo aberto. Pena contou aos pesquisadores de objeto voador não identificado, mais tarde, que o disco tinha cerca de 30 pés de diâmetro e zumbia com uma vibração constante enquanto se aproximava. Antes que ele pudesse olhar mais de perto, o disco levantou e disparou para os céus. Porém, enquanto era lançado para longe, Pena afirma ter visto um símbolo estranho estampado na barriga da nave. Pouco mais de um ano depois, não muito longe, alguns testemunhas viram uma aeronave voadora semelhante. Este era maior, com 120 pés de diâmetro, mas tinha o mesmo símbolo em sua parte inferior. Como o avistamento em Aulèche, o disco voador mudou de cores, só que desta vez ele ficou vermelho antes de recuar para o céu. A alguns quilômetros de distância, mais 7 pessoas viram o objeto voador não identificado quando ele pousou em um campo atrás de um restaurante local no subúrbio de Santa Mônica, em Madrid. Nos 2 pousos, testemunhas afirmaram que a espaçonave aterrissou. 2 testemunhas afirmaram que a nave espacial teria pousado. Notavelmente,
Duas das testemunhas disseram que tiraram fotos da aeronave, 7 fotos claras no total. Após o avistamento perto do restaurante, um pesquisador perguntou a uma testemunha, Fernando Cesma, por que havia um grupo de pessoas andando por perto com câmeras. Cesma disse com confiança que era porque eles sabiam que a nave pousaria lá, porque os alienígenas haviam dito que isso aconteceria. Cesma recebeu mensagens criptografadas dos alienígenas em um formato AEIforme incomum, que, quando traduzido, revelou que os ETs eram de um planeta chamado Yumo, a 14,6 anos-luz da Terra. Ele exibiu as cartas aos pesquisadores. Ele mostrou peças de metal e plástico do equipamento que afirmou ter vindo dos locais de pouso do objeto voador não identificado. Parece que Cesma se tornou um verdadeiro crente. Quando a notícia se espalhou, um pesquisador francês de OVNIs, chamado Henri Degusset, espalhou panfletos pelos subúrbios de Madrid, dizendo que pagava $300 a quem lhe desse uma dessas peças de equipamento. Não se pode subestimar o quanto a comunidade científica em Madrid, naquela época, levou a sério essa observação de objeto voador não identificado. Eles investigaram a feira e o MO, mas tudo foi em vão. As peças de plástico e metal, obtidas do local de pouso, provaram ser feitas na Terra, embora incomuns, usadas principalmente pela Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço e equipamentos meteorológicos. As fotografias também logo se provaram falsas, com especialistas ópticos concluindo que o objeto voador não identificado não era nada mais do que um modelo em uma corda pendurado na frente da lente da câmera. Muitas testemunhas logo foram um cenário. Até mesmo o pesquisador de OVNIs, Henri Dugassa, provou ser elusivo. Provou ser difícil de encontrar, levando os cientistas a concluir que ele provavelmente nem existia. E as mensagens codificadas que Fernando Cesma recebeu dos Umites? Ele as recebeu pelo correio, escritas em papel, enviadas por um psicólogo espanhol, como parte de um estranho estudo sobre a crença humana. Esse psicólogo foi a testemunha inicial do pouso da nave, Jordan Pina, também conhecido como Dr. José Luiz Jordan Pina, um psicólogo especializado em comportamento humano. Ele queria ver no que as pessoas acreditam e por quê. Então ele criou essa farsa de objeto voador não identificado / experimento psicológico e... Isso deveria ser o fim da história. Mas não é. Desde aquelas aparições em Madrid, ufólogos, cientistas, filósofos, repórteres e políticos de todo o mundo continuam a receber cartas dos supostos alienígenas. Essas centenas de cartas foram enviadas de todas as partes do mundo. Todas são assinadas com um misterioso símbolo supostamente estampado na nave espacial. Mesmo após a morte do verdadeiro crente, do IUCUU-MO Fernando Cesma, as cartas continuaram. Cada carta supostamente contém especificações técnicas e científicas de tecnologia que ainda não foi inventada. Mas, de acordo com o renomado pesquisador de OVNIs Jacques Vallée, as cartas contêm apenas esquemas de tecnologia que já existem, embora possa não ser amplamente utilizada. Em seu livro Revelações, Contato Alienígena e Engano Humano, Vallée especula que o avistamento de IUCUU-MO em 1967 criou algum tipo de culto que ainda existe hoje. E ou mais, como ele os chama, são os que continuam a perpetuar a crença no caso Yumo. Embora isso possa parecer inofensivo, talvez até ao nível de uma brincadeira, considere que quando o Federal Bureau of Investigation invadiu o complexo do culto Heaven Gates, em San Diego, em 1997, eles encontraram dezenas de cópias do livro Contato do Planeta Yumo, escrito por Fernando Cesma.
Considerando que os membros do Heaven's Gate cometeram suicídio em massa, talvez a crença no caso Yumo não seja tão inofensiva afinal. Número 1. As Fadas de Cottingley. Sir Arthur Conan Doyle é famoso por criar Sherlock Holmes. Mas em 1920, o estimado escritor não apenas caiu no embuste das fadas de Cottingley, ele inconscientemente ajudou a perpetuá-lo. 6 anos depois, pelo menos um homem pagaria o preço pelo absurdo de Doyle. No verão de 1917, duas primas, Frances, de 9 anos, e Elsie, de 16, decidiram que seria divertido pregar uma peça na mãe de Elsie. Na verdade, foi uma brincadeira cruel, pois um ano antes ela havia perdido seu filho durante a Primeira Guerra Mundial, e ela se tornou irada e tirânica com sua filha em casa. Para se vingar do comportamento sombrio de sua mãe, Elsie e Frances recortaram imagens de meninas de um livro infantil, desenharam asas nelas, a câmera de última geração de seu pai, quando o pai revelou as fotos na câmera de última geração deles. Quando o pai revelou as fotos em seu laboratório, ficou perplexo. As meninas criaram excelentes fotos de truques. Elas parecem quase reais, afirmou. As meninas afirmaram com timidez que elas são reais. Então elas continuaram a contar ao pai delas sobre as fadas no quintal que saíam para brincar com elas. Frances e Elsie tiraram as fotos para mostrar à mãe, que ficou espantada. Desde a morte de seu filho, Polly, como muitas pessoas na época, entrava em contato com seus familiares mortos. Polly estava totalmente envolvida em entrar em contato com seus familiares mortos. Polly estava totalmente envolvida no espiritualismo e acreditava que as imagens eram reais. Por sua vez, as meninas não disseram nada para corrigir sua suposição e elas riram bastante da situação em particular. Mas a história não acabou ali. 2 anos depois, sem o conhecimento da família, Holly se inscreveu em um seminário de espiritualismo em Londres. Quando o assunto da aula chegou à existência de fadas, Holly trouxe para uma apresentação. Arthur, colega espiritualista, também participou do seminário para uma apresentação. Também, participando do seminário, estava o colega espiritualista, Arthur Conan Doyle, que estava escrevendo um artigo para a revista Strand sobre o assunto das fadas. Ao ver essas fotos, ele também ficou espantado. Ele imprimiu-as ao lado de seu artigo como prova definitiva de que as fadas eram reais. Agora, não se deve dizer que as fotos enganaram o mundo a acreditar em fadas. Mesmo nos anos 20, as pessoas percebiam que as fadas nas fotos pareciam falsas. Mas ainda havia alguns crentes fervorosos no que era chamado de teosofia, uma pseudo-religião inventada por um místico russo no século XIX. Foram esses verdadeiros crentes que mantiveram a história viva, muito depois do interesse público ter diminuído. Também não ajudava o fato de Frances e Elsie, que mantiveram a farsa pelos próximos 40 anos. Elas nunca vacilaram em sua história de que as fotos eram reais, nunca deram uma pista de que criaram as fadas como uma elaborada farsa. As fadas Connelly se tornaram uma encantadora história de duas meninas precoces e sua pequena travessura astuta. Mesmo assim, suas histórias permaneceram verdadeiras. Quando um repórter de jornal rastreou o outro, suas histórias permaneceram verdadeiras. Quando um repórter de jornal encontrou Elsie em 1968, ela manteve que não criou as fadas e até chegou a dizer que a câmera havia capturado seus pensamentos mais íntimos e havia transmitido esses pensamentos para a imagem. Credo. Infelizmente, isso ajudou algumas pessoas a continuarem convencidas de que as fotos eram reais. Como o professor Joseph Cooper, de Bradford, West Yorkshire. Cooper passou a vida estudando tudo que é esotérico e deu palestras ao redor do mundo
sobre assuntos como astrologia, fenômenos psíquicos e, sim, até mesmo fadas. Um dia, em 1975, enquanto estava na fila de uma livraria, Cooper começou uma conversa com a senhora atrás dele. Ela era de Collinley e conhecia as garotas que tiraram as fotos. O professor Cooper devidamente localizou as agora idosas mulheres e passou anos entrevistando-as sobre as fotos e sua crença em fadas. Ele acumulou livros cheios de notas das discussões. As mulheres nunca sugeriram que as fotos não eram genuínas, e quanto mais elas falavam, mais ele acreditava. Cooper escreveu sobre mulheres e fadas em artigos e livros. Ele até apareceu na televisão e no rádio local para exigir que o público levasse as fadas a sério, mas em 1981, Cooper não voltou para casa um dia ou no próximo. Com o passar das semanas, Shirley, esposa do professor, ficou desesperada. Por fim, ela contatou Elsie Wright e indagou se ela mantinha contato com seu marido. "Não o vejo desde que lhe disse que as fotos eram falsas", disse Elsie secamente. Após 9 meses, Joe Cooper retornou para casa. Ele confessou ter tido um colapso nervoso ao ouvir a confissão de Elsie. Todo o seu sistema de crenças havia desmoronado. Ele estava envergonhado e envergonhado, desanimado. Shirley diz que Joe não era o mesmo depois disso. Eles terminaram seu casamento de 40 anos logo depois que ele voltou para casa. Vítimas de uma farsa de 60 anos atrás. Esperamos que você tenha achado este vídeo interessante. Se gostou, inscreva-se, pois teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes reais, porém bizarros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.